Olá, designer, tudo bem? Eu vim mostrar agora o layout 3 e 4, tá? Mesma coisa que o outro, vou explicar como é que eles funcionam, o que que é regra e o que que pode ser modificado. Mostrando o layout 3, vocês podem ver que o layout 3, ele tem aqui no meio esse dente, tá? Mas tem outros layouts que esse dente, ele tá para o lado. Por exemplo, aqui, só que grande. Então, assim, né? Tem alguns layouts não, tem algumas imagens que vocês vão ver nas referências que estão dessa forma. Por quê? Porque eu modifiquei. Se vocês conseguirem fazer algum tipo de modificação em relação ao incidente no meio, que vai ficar melhor nessa parte, vai ficar nessa parte vai ficar melhor, vai ficar mais harmônico, não tem problema. Vocês podem fazer isso porque, né, às vezes também fica enjoado, tá sempre criando a mesma coisa. Porém, não pode mudar o assunto principal. Provavelmente vai ser outro segmento que vocês vão criar, então, porque os dentistas já estão basicamente criado, mas isso segue para os outros segmentos. Por exemplo, se for criar sobre veterinária, se tiver algum bichinho aqui no meio, vocês acham que pode mudar esse bichinho na hora da criação? Podem mudar, desde que não fuja da ideia principal. E o que, que é a ideia principal? Esse fundo de papel amassado que segue o efeito aqui em cima, então dá a impressão que esse dente ele é colado nesse papel amassado, só que não é, né? A gente sabe, mas é o efeito que dá. Então isso não pode ser trocado. Nessa arte aqui, a gente sempre tenta optar por algum objeto em 3D, tá? Essa aqui é uma escova que tá basicamente em 3D. Ah, não tá em 3D, Stephanie, essa imagem é realmente de uma escova, tu só tirou o fundo. Pode ser sim, mas não dá pra distinguir muito bem. Mas pode ser isso também, tá? Vocês vão, Stephanie, eu não consegui achar a imagem em 3D, mas eu consegui achar uma imagem lá sobre vamos supor, se você é veterinária, vai falar sobre algum remédio específico, beleza? Faz dentro desse layout, porque quando não é pessoas, a gente gosta de usar esse layout que fica mais legal, tá? Então, por exemplo, não é regra também, tá? Então, em relação à da diagramação, eu sempre uso retângulos nessa arte. Pode ser aqui para o lado, pode ser mais para baixo, vocês que sabem, mas utilizem retângulos para destacar alguma frase que vocês acham que é interessante, tá? Então, aqui, ó, corte exageros, muito creme dental não é sinônimo de boa higiene. Então, corte exageros eu achei que fosse a parte da cópia principal, porque, né, chama mais atenção. Então, o que, que eu fiz? Coloquei dentro do retângulo e adicionei uma sombra. Esse tipo de diagramação aqui, ele não chega a ser totalmente obrigatório, mas é bom sempre utilizar, tá? Porque segue um padrãozinho, mas se vocês acharem que, a diagramação de outra forma fica melhor, não tem problema também. Desde que utilize sempre a mesma fonte, que é a Nunito, aí na grossura vocês podem brincar, mas sempre a fonte Nunito. E, né, brincar com as cores, que sempre mantendo a tom de azul. Então, por exemplo, essa arte aqui é azul, você pode ver que tudo aqui está em azul. Não pode botar um vermelho, um verde, um rosa aqui. Não, tem que ser tudo azul. Isso também serve para os outros layouts, tá? Agora, um exemplo de um layout que tá com imagem de pessoa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa arte aqui, ela é com imagem de pessoas, porque tá falando de facetas, e eu não achei nada que pudesse representar melhor a faceta, certo? Então, o que que eu fiz? Eu botei uma pessoa, não é errado. Vocês podem ver que já nesse layout aqui tem um padrão, tu consegue ver o que que é o padrão, que é o fundo, né? E é o retângulo. Mas o dente mudou ali. Por quê? Porque dessa forma ficou melhor. Então, se vocês acharem que quando vocês forem criar o segmento, mudar essa representação do fundo fica melhor, não tem problema, desde que fique harmônico. Então, eu adicionei uma pessoa, né? Eu botei uma sombrinha para dar uma impressão que ela tá mais pra frente e botei uma fonte curvada com um traçado mais grosso. Ah, Stephanie, mas tu disse que não pode mudar. Lembra que eu falei? Pode mudar a diagramação, desde que fique harmônico. E aqui ficou harmônico, né? Então, não tem nada de errado. Até dá uma modificada em questão assim visual para não ficar enjoado. Vamos ver outro exemplo. Deixa eu ver se tem aqui no Gengivectomia. Opa, tem aqui também. Ó, vocês podem ver que esse aqui eu também usei, tá? Mas o que que manteu? Sempre tem alguma coisa escrita dentro do retângulo, o fundo e o dente atrás, ou, né, o que tu for usar de representação do teu, da categoria que tu estiver criando. Então, ó, ficou dessa forma. Então dá pra ver o que, que tem que ser mantido, né? Então pode usar pessoas nesse layout, a preferência sempre é usar algum objeto, como por exemplo, deixa eu ver aqui em aparelho deve ter, deixa eu ver. Só um minuto.
Não, não é esse layout não, Stephanie. Calma aí. Não é também. Só um minuto. Aqui, ó. Vocês podem ver que nesse foi usado um objeto em 3D, que são os dentes. A gente está falando sobre aparelho. Eu achei uma dente em 3D, que dá uma impressão de realidade, né? Então, que parece um dente de verdade. E preferi utilizar, porque nesse layout é o que a gente dá preferência. Mas se não achar, não tem problema. Não precisa revirar o Freepik procurando o Envato, o banco de imagem que tu for utilizar. Mas se tu achar, ótimo, perfeito, regra, use. Mas se não achar, não tem problema, tá bom? Dá para perceber de novo o que é regra aqui dentro desse layout. Fundo, a imagem que representa teu segmento, os retângulos e aqui, né, conforme tu achar melhor. Entendido, pessoal? Agora vamos pro outro layout. Já tá 6 minutos. Tá, vamos pro outro layout. O outro layout, ele é bem parecido com o layout 2. Então aqui, deixa eu ver. Dá para ver aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar, eu abri um aqui para vocês verem melhor. Esse layout aqui, o que difere do layout 2, que é esse daqui, ó, para vocês verem, que eles são bem parecidos. Esse layout aqui, ele tem esses negocinhos aqui no canto, tá? Ele tá até com a cor bem apagadinha, teria que aumentar um pouco, ó, pra vocês verem. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Ele tem esse detalhezinho aqui no canto, que é pra dar um efeito de... também parecer que é diferente, sabe? E o que é regra? Esses negocinhos no canto tem que ter. Vocês não podem retirar, tá? Tem que se manter. Só se vocês acharem que, Stephanie, se eu aumentar e diminuir, ok, porque eu já fiz isso porque às vezes fica melhor. Mas, Stephanie, eu acho que se tirar vai ficar melhor. Tenta não tirar, mas se tu acha que vai ficar tirando, ficar ok, beleza. Mas tenta não tirar, que faz parte da regra. Então, o que é regra nesse layout aqui? O mesmo efeito do layout 2. Essa sobreposição aqui, esse efeito na fonte, que eu ensino num vídeo tutorial que vai estar ali para vocês, que é efeito, tá escrito como efeito de escrita, layout 2 e 4, alguma coisa assim do tipo. Então, esse efeito tem que ter, e tem que ter um retângulo com alguma coisa escrita. Então, como essa categoria a gente está falando sobre facetas dentárias, eu resolvi botar aqui facetas dentárias, facetas dentárias sorria mais. Mesma coisa, regra do layout 2. Sempre mantém frase curta nesse layout, tá? Por quê? Porque fica melhor, fica mais harmônico. Stephanie, mas não tem como, eu não tô conseguindo. Ok, né? Ok, isso às vezes pode acontecer, mas tenta não deixar a frase longa. Vamos supor que a frase aqui, sorri mais que o seu dente aparece mais bonito. Vamos supor, uma frase bem aleatória. Tu não vai botar essa frase toda aqui, né? Então tu põe isso aqui, sorri mais, do jeito que tá, e aqui embaixo, que seus dentes vão ficar mais bonitos. Pronto. Acabou, tá tudo certo. Por exemplo, aqui, ó. A importância do fio dental na higiene bucal. Poderia ter usado todo dentro desse layoutzinho aqui, desse efeito da fonte? Poderia, mas ia ficar horrível. Então, o que eu preferi? Botei aqui dentro do retângulo, que é o padrão, e o fio dental, que é o assunto principal, porque se tirar o fio dental, tu não sabe o que é importante, né, pra higiene da boca. Botei ele em destaque e ficou harmônico, ficou legal, tá? Sempre fazem um tratamentozinho na imagem, que nem eu falei do primeiro layout, mexe na volatilidade, na saturação, no brilho, conforme vocês acharem que for necessário, ok? Então, do layout 2 é isso, quer dizer, do layout 3 e 4 é isso. Qualquer dúvida é só chamar.